Olá, boa tarde para você, 12h52. O Band Cidade começa com uma história de final feliz. A Igreja Matriz de São Luís do Paraitinga, o principal símbolo religioso da cidade, que havia sido destruído pelas enchentes de 2010, foi reaberto ao público nesta manhã. Já vamos direto à cidade. Quem acompanha toda essa história é o repórter Márcio Correia. Muito boa tarde, Márcio. Boa tarde, Lilian. Boa tarde a todo mundo que assiste a gente. Pois é, São Luís do Paraitinga está em festa. A população acordou hoje com um sonho realizado e tem de volta em pé a Igreja Matriz aqui de São Luís de Tolosa. Essa igreja, como você disse, que foi totalmente destruída naquela trágica enchente de janeiro de 2010. Inclusive, nós temos imagens exclusivas feitas na época pelo nosso cinegrafista, o Fernando Madonna, que mostram exatamente o momento em que uma das torres ruíram por causa da força das águas do rio Paraitinga. As paredes de taipa de pilão, de barro, traduzindo em miúdos, não resistiram à força da enchente e a igreja inteira veio abaixo. Hoje, trata-se de um prédio moderno, construído com materiais de última geração, mas as principais características são exatamente iguais ao prédio original erguido no século XIX. Veja só. 30% essas ganharam réplicas feitas exclusivamente para manter as características originais. O forro, que ficou boiando na enchente, está novo. O púlpito de onde são feitas as leituras e os 8 altares de mármore, abalados pela força da água, também foram remontados e restaurados. Os corredores laterais foram transformados em museu, onde estão expostos 200 anos de história. As peças que não puderam ser recuperadas e as formas utilizadas para fabricar as réplicas também estão no acervo. Pois é, foi um trabalho minucioso da equipe de restauradores que durante praticamente 2 anos e meio desses 4 anos de espera aqui da população para ter a sua igreja matriz de volta, trabalharam num trabalho realmente bastante difícil, que exigiu muita perícia e principalmente paciência. Nós estamos aqui do lado da Lilian Mansur, que é a gestora do convênio entre a Mitra Diocesana de Taubaté com o governo de São Paulo, que foi o que viabilizou a reconstrução dessa igreja. Realmente um trabalho de formiguinha, né? Exatamente, Márcio. É um trabalho que exigiu esforços comum. Falei que esse é um trabalho que comprova que a união faz a força. Estado, diocese, a sociedade civil, acreditando num propósito. E hoje, na verdade, a maior alegria nossa é poder ter atendido a expectativa do povo, que era ter de volta a sua igreja. A sensação que a gente tem após a inauguração da nova Igreja Matriz de Tolosa é que o pessoal recuperou a sua identidade, a memória da própria cidade que havia se perdido com a catástrofe que foi acometida em 2010. Então, hoje, para a gente, é uma sensação assim, de muita alegria e de realmente de um trabalho cumprido. As empresas não mediram esforços, tanto a Concrejato quanto a Formaste, que foram as empresas de projeto e de execução, para que hoje nós pudéssemos celebrar a inauguração da igreja. E, na verdade, a nossa alegria é ter podido devolver a igreja que o povo quis, que é a igreja que caiu. Porque houve uma discussão qual seria a igreja de 1803, uma igreja contemporânea. Não, o povo quis a sua identidade, o povo quis o seu resgate de história, porque na verdade ao cair muitas pessoas perderam a sua identidade, perderam o seu referencial. E hoje é muito gostoso ver no olhar de cada um, no sorriso, até no agradecimento de cada um, o trabalho que valeu a pena e a certeza de que realmente Deus capacita aqueles que Ele escolhe para que esteja à frente de alguns dos seus trabalhos. E é realmente um sonho realizado, principalmente da gente que acompanhou todo esse processo. A gente viu o trabalho da montagem de um verdadeiro quebra-cabeças, que foram aqueles 8 altares de mármore, também um forro que a gente tem imagem, inclusive, boiando na enchente, foi totalmente recuperado. Né? Exatamente, é um milagre. A gente vê isso como um milagre, porque na verdade, como você disse, o forro, ele caiu, ele se perdeu na enchente e o trabalho de recuperação foi fantástico, porque realmente se restaurou
98, 99% do forro. Os altares, como você diz e que vocês sempre acompanharam, estiveram conosco durante toda essa caminhada, foi uma montagem de quebra-cabeça, um trabalho árduo, de formiguinha e que às vezes as pessoas não percebiam e hoje puderam concretizar todo esse trabalho que foi feito. Até o refazimento de solo foi necessário fazer para que hoje nós pudéssemos estar celebrando a abertura da igreja de São Luís de Tolosa. Tá bom, Lília, muito obrigado. Parabéns mais uma vez pelo trabalho que foi realizado aqui em São Luís. A gente volta já já, viu, Lilian, com mais informações, inclusive com a entrevista aí do governador de São Paulo, destacando exatamente esse trabalho de restauro da igreja de São Luís. A gente volta já já. Até mais. Um incêndio foi registrado nesta madrugada em um depósito da Prefeitura de São José dos Campos. O repórter Tony Blade e o cinegrafista Ismael Rocha estiveram hoje pela manhã no local, no bairro Chácaras Reunidas, e registraram um trabalho intenso de rescaldo feito pelos bombeiros. As chamas levaram 4 horas para serem controladas. No terreno, ficavam podas de árvores cortadas pela administração. A Prefeitura não descarta a hipótese de que o incêndio tenha sido criminoso. As informações completas deste caso no Vale Urgente com Tony Blade, logo após o Band Cidade. Um bandido morreu e outro foi preso após perseguição policial e troca de tiros com a polícia em Jacareí. A dupla roubou 2 carros em Mogi das Cruzes na noite de ontem e fugiu para o Vale, onde foi surpreendida pelos PMs. Os 2 carros foram recuperados. A seguir aqui no Band Cidade, mais informações sobre a reinauguração da matriz de São Luís do Paraitinga. A gente volta já.